paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Gostaria que todos abrissem a Bíblia em João. João, capítulo 4. João, o discípulo do amor, irmão de Jesus, foi um dos homens mais usados. E minha curiosidade sobre João: foi o único que não morreu pelas mãos do homem. João foi o único discípulo que morreu de velhice. Amém? Uma passagem que a maioria todos conhecem, sobre a mulher Samaria. João capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. João aqui é João Batista, não é o João que nós estamos falando. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentava-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Hora sexta é meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeus, pediste beber água a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, a quem é eu que te pede, me dá de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vá, chama o teu marido e venha cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tens marido. Porque 5 maridos já teve, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, veja que tu é profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde devemos adorar. Disse Jesus: mulher, pode crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorais ao Pai. Vós adorais o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier,
nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os discípulos, admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou que falas com ela? Amém? Até aqui só. Pode se assentar. Glória a Deus. Vamos explicar um pouquinho dessa passagem. Jesus começou o seu ministério na Galileia. Porém, foi para a Judéia pregar toda a palavra. E ali começou a incomodar muitos que não tinham Jesus como Messias. Como não era a morte, não era a época, não era tempo da morte de Jesus, Jesus voltou novamente para a Galileia. E ali era obrigado a passar por uma região chamada Samaria. Os samaritanos não eram um tipo de judeu, mas que não se dava com os judeus em si. Então um não conversava com o outro. E aqui nesse poço nós temos duas barreiras, duas muralhas que Jesus quebrou. A primeira, que os judeus não conversavam com o samaritano. E a segunda, dificilmente um homem conversaria com uma mulher sozinha, desacompanhada. Mas Jesus veio na terra, não foi para construir muralhas, foi para derrubá-las. Porque as muralhas, elas simplesmente nos afastam da onde nós queremos enxergar. Quando eu tenho um muro na minha casa, eu não consigo enxergar a rua. Então nós podemos dizer que Jesus estava destruindo as barreiras. Destruindo as barreiras da lei. E construindo um caminho de amor. Mas essa mulher, quando Jesus pediu água para ela, e ela falou: mas quem sou eu para te dar água? E Jesus falou para ela que Ele era a fonte de água viva. A primeiro momento, o que ela queria era essa água de Jesus. A água física, de qual ela não precisaria vir no sol do meio-dia ao poço, buscar a água e levar novamente. Essa mulher era uma mulher diferente. Era uma mulher que era criticada pela sociedade. Porque a hora de buscar a água não era meio-dia. Num sol muito forte, o poço estava vazio. E se Jesus não estivesse lá, não teria ninguém. Mas Jesus, Ele sempre vai chegar no lugar onde é o nosso esconderijo. É nesse lugar que Jesus quer ter conosco. É nesse lugar onde nós escondemos tudo o que há de errado sobre a nossa vida. E Jesus, Ele é manso, calmo, suave. E ali Jesus estava, sentado, esperando que ela chegasse. Porque Jesus escolhe não aquele que está salvo, mas Jesus escolhe aquele que ainda não recebeu a sua voz, que não teve encontro com Ele. E é no lugar mais improvável que Jesus tem um encontro conosco. E ali Ele estava sentado, aguardando essa mulher, que pela sociedade, hoje em dia, se uma mulher tiver 5 maridos já é um escândalo. Era o 6º, e não era casada, era amaziada com ele. Imagina aquela época onde as morais eram muito mais elevadas. Por isso que ela chegava num momento separado de todas as mulheres que vinham buscar água no poço. Jesus quer de nós uma mudança de vida.
Jesus quer de nós uma transformação. Porque aqui ele fala: bem sabeis que não tem marido. Já teve 5. E o que vives ainda não é o seu marido. Nós cremos que é uma mulher cheia de pecados. Ele não fala qual que é a situação, se ela era viúva, se ela teve 5 maridos e o marido morreram, ou essa largada, abandonada. Mas eu creio que ali foi uma mulher de pecados. E todos nós temos pecados. Todos nós pecamos dia a dia. A diferença é que ainda ela não conhecia o Cristo. A diferença de quando Lázaro não tinha aceitado Jesus é que eu estava sujeito à morte. A morte espiritual. Mas um dia, Jesus estava na beira do poço. E eu cheguei perto desse poço. E ali eu tive um encontro com Jesus. E ali eu pude aceitar a Ele. Desse dia em diante, o meu passado era insignificante para Ele. Não importa o teu passado. Não importa o que você fez. Isso para Deus é insignificante. O que importa para Deus é o que nós iremos fazer. O importante para Deus é que nós possamos aceitar Ele dentro de nosso coração. Porque é Ele que vai transformar a minha vida. É Ele que transformou a minha vida. Nós cansamos de arrumar desculpa. Acredito que ela tinha várias desculpas para ter quantidade de marido assim. Qual que é a desculpa da minha vida? Para que eu não possa deixar Jesus entrar no meu coração. E fazer com que Ele reine realmente. Não importe se nós aceitamos Jesus ou não. Se um dia eu fiz um ato físico. Mas o ato de aceitar Jesus é todo dia. É todo momento. Porque o diabo, como Vanessa diz, ele entra com sapatinhos de pelúcia, bem de leve. E ele vai colocando em nossas vidas situações ou conceitos que tudo pode. É um pecadinho. Jesus não vai se importar com isso. Porque o que o diabo quer não é derrubar o teto. Ele quer minar o alicerce. O diabo, ele vem sorrateiro, colocando infiltração por baixo, até que a casa arruine de vez. É nesse momento que eu tenho que vir e ter com Jesus na beira do poço. Contar os meus pecados a Ele. Buscar o Senhor e colocar Ele dentro do meu coração. Para que Ele possa tocar. Como Moisés fez naquela pedra. E ali jorrar água. Que Ele possa amolecer o nosso coração de pedra. E essa água que Ele promete, que é uma água viva, uma fonte que jorra para sempre, para toda a vida eterna, possa estar na minha vida. Possa estar na vida de cada um dos irmãos.
Jesus, ele veio fortalecer, e Satanás veio destruir. Qual deles eu quero dar ouvido nesse momento? Qual deles? A quem está me levando à morte? Ou quem está de braços esticados, esperando que você toque a mão dele para puxar novamente? Vamos fazer uma comparação nesse momento. Como eu estou com Deus? Como eu estou com Deus? No versículo 39, João capítulo 4, versículo 39, fala assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, e ele me disse tudo quanto tem feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ele ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Como está a minha vida com Cristo? Será que eu estou anunciando o que Deus fez comigo? Porque quando Ele conversou com ela, quando Ele conversa conosco, naquele cantinho, e nós abrimos nosso coração, e contamos todos os nossos pecados, Deus, Jesus e o Espírito Santo entra dentro de nós. E ali cria um fogo para que nós possamos mostrar para outras pessoas como é importante estar com Ele. Como essa mulher voltou para a cidade, de quem estava escondendo no sol do meio-dia para buscar água, voltou para falar com todos quem era Jesus, que ela tinha encontrado dentro daquele poço, perto daquele poço, alguém que colocou dentro dela um jarro de água viva, uma fonte que jorrava. Será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou anunciando quem é Cristo na minha vida? Ou ainda, eu não encontrei o Jesus naquele cantinho para conversar realmente com Ele e pedir perdão pelos meus pecados, e para que eu não possa mais pecar. Existe uma outra passagem que todos conhecem também, que Jesus estava no barco, ele estava dormindo, veio uma tempestade e quase matou todos os discípulos. Jesus foi lá e repreendeu o vento, repreendeu o mar, tudo se acalmou. E assim eles chegaram numa cidade. E descendo Jesus do barco, veio um endemoniado, correndo. Esse endemoniado tinha quebrado todas as cadeias, tinha quebrado todas as correntes, tinha destruído praticamente a cidade, e nele vivia somente no cemitério, entre os sepulcros. E quando Jesus chegou ali, ele veio e adorou, porque eram demônios, mas a autoridade de Cristo era maior que eles. E assim expulsou os demônios daquele homem, que era uma legião de demônios. Entraram nos porcos, e os porcos se precipitaram para o oceano. Caiu no abismo. E ali todos ficaram contra Jesus. E Jesus, esse homem veio a Jesus: deixe contigo. E ele falou: não, fique aí. Eles pegaram o barco e voltaram. Na narrativa aqui, é como se passasse mais ou menos 1 hora. Os discípulos passaram a noite inteira no mar, quase morreram,
para chegar no lugar, expulsar o demônio de um cara só, pegaram o barco e voltaram novamente. Parece que foi uma viagem perdida. Mas 2 anos depois, a palavra do Senhor fala que voltou novamente. E ali 2.000 pessoas tinham sido convertidas por um ex-endemoniado. Por um ex-endemoniado. Alguém que tinha estragado toda a cidade. Salvou todos eles. Como está a nossa vida com Deus? Como está a minha vida com Cristo? Eu estou anunciando a tua palavra? Eu já tive esse encontro com Ele? Eu já deixei Jesus entrar no meu coração? Ou me vergonho quando alguém chega e pergunta: você é evangélico? Ou dou risada quando alguém apresenta uma piada de um evangélico, de uma igreja, de Deus, de Jesus, de alguma coisa? Irmãos, Jesus está voltando. Isso pode ser hoje, amanhã ou depois. Só que a palavra de Deus fala que Ele voltará como um ladrão, na calada da noite, sem avisar ninguém. Agora, nós estamos prontos? Não tem a segunda chance. Não tem a segunda chance. Hora que soar a trombeta, era. Quem aceitou, aceitou. E quem não aceitou Jesus é um lago gostoso de ficar, de enxofre, de fogo, de gemido, de dores, para toda a eternidade. Mas Lázaro é uma palavra pesada. Não sou eu que estou dizendo. Por isso nós temos que clamar a misericórdia de Jesus. Ele veio exclusivamente para isso. Para quebrar todas as muralhas da lei. E trazer para as muralhas da graça. Ou para o caminho da graça. Isso não impede que a lei foi derrubada. A lei continua. Porém, foi implementado mais uma coisa, que é o amor e a misericórdia. O que foi derrubado da lei seriam os sacrifícios de animais. Do resto, não vim tirar nenhum i, nenhum j, nenhum tio, mas vim para que cumprisse a lei. Só que de uma maneira mais adequada, que é voltado para o amor, para a misericórdia. E aí, Jesus está falando para cada um de nós. Quem quer ter um momento comigo? Quem quer ter um momento com Jesus? Será que eu estou pronto realmente? Será que eu já aceitei Jesus como meu suficiente Salvador? Será que, mesmo aceitando Jesus, eu tive um encontro na beirada do poço para falar dos meus pecados e entregar a Ele e não pecar mais? Será que eu já passei por esse momento? Se você passou, irmão, glória a Deus. Faça como essa mulher. Corra para a cidade. Fale de Jesus. Traga pessoas para a igreja.
Exerça o ministério de evangelismo. Porque não é nós que precisamos. Não é a igreja que precisa de gente. Mas é Deus que clama por uma alma perdida nesse mundo. E Ele precisa que nós usamos a nossa boca. Agora, se você não fez isso, ou nesse momento você quer ter um encontro com Ele, vem aqui na frente. Venha para cá. Venha e fala com Ele, para que Ele possa movimentar as águas, para que Ele possa curar cada um de nós, para que Ele possa realmente modificar a nossa vida. Eu sou o primeiro que eu quero conversar com Deus, para que Ele possa modificar a minha vida, para que Ele possa sarar todas as minhas feridas, para que Ele possa transformar todos os meus pecados em bênção, todas as minhas iniquidades em vida, todas as minhas falhas em acerto. Porque é isso que Deus quer de nós. Não é aceitar Jesus, é colocar Ele dentro do coração, é trazer Ele para ter uma vida diferente, é para que Ele possa modificar a minha situação. Se você está passando por uma dificuldade, esse é o momento. Se você quer uma cura, esse é o momento. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode transformar. Só Jesus pode curar. Se quer um milagre, venha buscar Ele. Venha buscá-lo. Ele está disponível a cada um de nós. Nós precisamos somente estender a mão. E Ele vem e Ele vai trazer a cura aos enfermos, a libertação ao cativo, o milagre aos necessitados, o emprego a quem está desempregado, uma promoção àquele que ainda não conseguiu tê-la. Ele só quer uma coisa de nós: é nos colocarmos à disposição. E isso é uma das coisas mais difíceis que tem. Eu, lá na frente, dizer que eu sou fraco? Não perca essa oportunidade, igreja. Não perca essa oportunidade. Não deixe Satanás falar no teu coração que você não precisa. Não deixe Satanás manter você algemado ainda nas coisas desse mundo. Porque é isso que ele quer. É travar cada um de nós aonde nós estamos, para que nós não possamos realmente caminhar com Cristo. O caminho de Deus
é longo e estreito. É difícil. Caminhar com Cristo não é algo fácil, mas é prazeroso. E Ele nos sustenta dia a dia, segundo a segundo, minuto a minuto. E tudo que nós precisamos, quem está nesse caminho, vai ser cumprido, vai ser dado. Aquele que procura, encontra. Aquele que bate, a porta abre. Se não existe porta, Deus abre. Não existe nada nesse mundo que Deus não possa fazer. Toda essa maravilha do mundo Ele só fez por um falar. Ele só fez falando o verbo. Nós somos formados pela Tua palavra. A ciência tenta falar que não existe Deus, não existe Deus, não existe Deus. E agora acabaram de falar que existe uma partícula denominada partícula de Deus, que ela está em todos os átomos, diferentes, mas ela está em todos. Ela é o que liga tudo na vida. Sem aquela partícula não existe nada. Isso é a mão de Deus, é a palavra de Deus. Só que para ligar precisa de uma força. A força de colocar-nos à disposição de Deus e vir e falar: eu estou aqui. Jesus, faça um milagre na minha vida. Me dê dessa água. Faça ela jorrar dentro de mim. Faça ela se transformar de morte em vida. Amém? Glória a Deus. Acredito que ninguém precisa de um milagre. Nós estamos numa igreja abençoada. Mas eu creio que Deus vai fazer algo. Glória a Deus, minha querida. Porque eu preciso desse milagre. Eu preciso de um milagre dia a dia da minha vida. Eu preciso ser transformado em realmente naquilo que Deus quer comigo. Muitas vezes Deus fala, e nós não obedecemos. E eu sou um desse, que muitas vezes Deus fala comigo e eu falo não. Ontem eu briguei com Deus. E eu preciso do perdão dele. Eu preciso da transformação de Deus na minha vida. Eu preciso que Deus faça a diferença na minha vida. Irmãos, eu estou falando aqui porque ainda tem uma pessoa que ainda necessita disso. Só tenha coragem de vir. Tenha coragem de vir para cá. Não é vergonha nenhuma. Eu estou aqui no meio também. Não é porque nós somos ministros de Deus, conhece a palavra de Deus, está pregando ali, que não somos pecadores, que não erramos, que não necessitamos de um milagre de Deus. Deus quer transformar a vida de cada um de nós. Ele quer fazer uma diferença, Ele quer fazer um milagre acontecer e que toda a nossa vida possa ser diferente. Não continuamos na mesmice do dia a dia. Porque como a Vanessa falou aqui, o natural ela já tem, ela está cansada do natural, ela quer o sobrenatural de Deus. E é isso que Ele quer dar agora para cada um de nós, o sobrenatural.
Ele não quer dar o natural nós conseguimos. Ele quer que nós dependemos dele, que nós confiamos nele plenamente, que nós possamos entregar a nossa vida a ele, e deixar com que ele leve a nossa vida. Porque Deus, ele vai levar nós num caminho reto, e nós queremos andar em caminhos tortuosos. Nós queremos achar que tem atalho para Deus, e não existe atalho para Deus. Não existe esse atalho. Só existe um caminho, que é Jesus. E Ele vai fazer a diferença na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Queria que os pastores pudessem orar. Glória a Deus. Eu queria que a igreja colocasse de pé. Ninguém quer juntar nós aqui na frente? Mais ninguém? Eu creio que tem gente. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pai, Senhor Celestial, aqui, Senhor Deus, nós estamos querendo, Senhor Deus, um toque do Senhor. Queremos, ó Senhor Deus, que o Senhor possa olhar para cada um de nós, tirar de nós, Senhor Deus, todo o pecado, tirar de nós, Senhor Deus, toda a mágoa, tirar de nós, ó Senhor Deus, tudo aquilo que ainda impede estar contigo, Jesus. Pai, faça a diferença em nossa vida, que o Senhor possa entrar dentro de cada um de nós e fazer com que nós tenhamos um encontro realmente contigo. E que essa fonte de água viva que o Senhor prometeu, ó Pai, ela possa jorrar dentro de cada um de nós. E que possamos estar, Senhor Deus, repletos do Senhor. Que nunca mais nós tenhamos sedes, ó Senhor Deus. Que o Senhor possa nos alimentar com a Tua palavra. Que o Senhor possa colocar os Teus anjos nos guardando. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, escrevendo todo o nosso nome no livro da vida. E que ali, ó Senhor Deus, nós possamos encontrá-lo plenamente, e que possamos sair daqui, ó Pai, com o coração queimando com a Tua presença, e que possamos gritar, Senhor Deus, e falar para cada um que existe um Deus que salva, um Deus que mexe em nossas vidas, que transforma, que tira todo o mal, que tira, Senhor Deus, tudo que não é do Senhor, Pai, mas que o Senhor possa dar sobre nós, ó Pai amado, aquele descanso, a paz que excede todo entendimento, ó Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus, venha com as Tuas mãos, ó Pai. Alimente cada um, ó Senhor Deus, com o Teu poder, Pai. Que o Senhor possa vir, ó Pai amado, e tocar sobre cada um de nós, e fazer, Senhor Deus, o Teu milagre nesta semana, Senhor Deus. Que possa fazer o Teu milagre nessa vida, Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Alimente com o Teu poder, Pai amado. Dê unção poderosa, Senhor Deus. Que possamos estar cada vez mais firmados, Senhor Deus, na Tua palavra, ó Pai. E que possamos ser alimentados dia a dia, na confiança do Senhor, sabendo que o Senhor vai trazer a diferença para nós. Assim, ó Pai amado, eu lhe peço e entrego todas as nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Todos aceitaram Jesus? Você aceitou também? Glória a Deus. Aleluia. Creia que Deus vai fazer um grande milagre essa semana, e vocês vão sentir a diferença de estar dentro da presença de Deus. Não é vergonhoso chorar na presença do Senhor. Não é vergonhoso entregar os nossos pecados, as nossas falhas na presença do Senhor, porque Ele é suficiente bem, amoroso, grandioso, misericordioso, para que possa fazer a diferença. E eu creio que nesse momento Ele está tocando em cada um de vocês, como assim está tocando em mim. Como assim que eu subi nesse altar, eu senti a presença do Senhor. Eu senti que Ele ia fazer a diferença na minha vida, e sabia que Ele ia fazer a diferença na vida de cada um de vocês. Amém?
Glória a Deus. Podemos assentar. Amém. Queria só agradecer a oportunidade dada, porque falar a palavra do Senhor é uma honra. Essa oportunidade, gostaria que todos pudessem conhecê-lo. Busque o Senhor, não canse de buscar. Busque de dia, busque de noite. Não há parte do livro da vida, porque essa Bíblia é o manual que nós precisamos ter para fazer todos os milagres que nós precisamos. Amém? Glória a Deus.